Primeiro, diga a si mesmo o que deveria ser. Depois, faça o que tem de fazer. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A chave para a felicidade e liberdade reside na compreensão de que há coisas sobre as quais temos controle e outras sobre as quais não temos. Aceitar e discernir essa diferença nos permite encontrar tranquilidade interna e eficácia externa. Estão sob o nosso controle nossas opiniões, aspirações, desejos e reações emocionais. Isso nos dá influência direta sobre a nossa vida interior. Por outro lado, não temos controle sobre aspectos como nossa constituição física, circunstâncias financeiras ou percepção dos outros sobre nós. Ao internalizar esse princípio, conquistamos serenidade e capacidade de ação. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Concentre-se no que é sua responsabilidade, reconhecendo que questões alheias pertencem aos outros. Essa abordagem garante imunidade contra influências negativas, resultando em liberdade e eficácia. Para viver segundo esses princípios, você deve estar disposto a abrir mão de certas coisas e adiar outras temporariamente, inclusive renunciando à riqueza e poder, se necessário, para alcançar felicidade e liberdade. Reconheça as aparências pelo que realmente são. Adote a prática de reinterpretar situações desagradáveis como meras aparências. Avalie-as conforme os princípios discutidos. Primeiro, determine se essa aparência diz respeito a coisas sob seu controle ou não. Se estiver fora do seu controle, treine para não se preocupar com ela. Harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Abstenha-se de formar suas próprias normas. Haja de acordo com os preceitos naturais em todos os âmbitos, sejam eles amplos ou pequenos. Atingir a concordância de sua vontade com a natureza deve ser o ápice do seu intento. Pratique essa aspiração nos detalhes da sua vida cotidiana. O conteúdo da nossa ação é eclipsado pela maneira como a empreendemos. Ao internalizar plenamente esse princípio e agir em consonância, apesar da contínua emergência de obstáculos, uma vez que esses também são intrínsecos à ordem divina, é ainda viável cultivar uma sensação de serenidade interna. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As adversidades em si não causam danos nem criam entraves, tampouco as ações de outras pessoas. A verdadeira questão reside na perspectiva com que abordamos. São as nossas atitudes e respostas que frequentemente nos colocam em dificuldades. Nesse sentido, até mesmo a morte perde parte de sua magnitude. É a nossa concepção da morte, a imagem que construímos a seu respeito, que adquire um caráter terrível e nos infunde temor. Diversas abordagens podem ser adotadas quanto à morte. É proveitoso analisar as suas próprias crenças em relação à morte, assim como em relação a todas as outras coisas. Essas crenças correspondem à realidade? Contribuem para o seu bem-estar? Em vez de recear a morte ou a dor, convém temer o medo da morte ou da dor. Enquanto não podemos determinar as circunstâncias externas que moldam nossa vida, sempre detemos o poder de escolher a forma como reagimos a ela. Se não há vergonha, não há culpa.
Se considerarmos que são as nossas percepções em relação às situações que nos afligem, e não as próprias situações em si, é sensato concluir que responsabilizar os outros é uma atitude infundada. Portanto, quando nos depararmos com contratempos, perturbações ou descontentamentos, em vez de culpar terceiros, devemos refletir sobre nossas próprias atitudes. Indivíduos de mentalidade estreita costumam apontar os outros como responsáveis pelos seus sofrimentos. Pessoas comuns tendem a assumir a culpa a si mesmas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria entendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou algo é desprovido de sentido, e que culpar, seja os outros ou a nós mesmos, não traz benefícios algum. Cuide daquilo que você tem agora. Zele pelo que você possui nesse momento presente. Isso envolve apreciar e cuidar dos seus relacionamentos, bens materiais, saúde, tempo ou oportunidades atuais. Em vez de se preocupar excessivamente com o futuro ou lamentar o passado, a ideia é focar a sua atenção e energia nas coisas que estão ao seu alcance e que são parte da sua vida neste exato momento. Evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas. As perspectivas e preocupações alheias podem ser influentes. Evite inadvertidamente adotar atitudes negativas e improdutivas ao se expor ao contato com os outros, para não sabotar o seu próprio bem-estar. Ao deparar-se com um amigo melancólico, um familiar aflito ou um colega que enfrentou uma mudança súbita em sua sorte, tenha o cuidado de não absorver excessivamente a aparente adversidade. Lembre-se que é crucial discernir entre os eventos em si e sua própria interpretação desses eventos. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. A analogia retratada compara nossa vida a atuações teatrais. De acordo com a vontade divina, cada um recebe um papel específico sem consulta prévia. Alguns terão papéis breves, enquanto outros desempenharão papéis mais prolongados. Esses papéis podem variar de ser uma pessoa com poucos recursos a alguém com limitações físicas, uma figura notável, um líder político ou um cidadão comum. Embora não tenhamos controle sobre qual papel nos é destinado, temos a responsabilidade de representá-lo da melhor maneira possível e evitar queixas. Independentemente de onde estivermos ou das circunstâncias que enfrentamos, é importante nos esforçarmos para apresentar uma atuação notável, comprometida e digna. A metáfora nos incentiva a abraçar nosso papel na peça da vida, com aceitação e dedicação, independentemente das características do papel em si. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. O objetivo de maior importância na vida é a conquista da liberdade. Alcançamos essa liberdade ao direcionar nossa atenção para as áreas que podemos controlar, deixando de lado o que está fora do nosso alcance. É essencial não carregar nosso coração com preocupações e ambições que apenas nos trazem sofrimento. Deseja alcançar uma invencibilidade genuína? Então reserve sua energia para as coisas que realmente estão sob seu domínio, evitando batalhar contra aquilo que não pode controlar. Sua felicidade é influenciada por 3 fatores que estão completamente em seu poder: sua vontade, sua interpretação das situações que está envolvido e a maneira como utiliza essa interpretação.
A verdadeira felicidade transcende as circunstâncias externas. É imperativo praticar a indiferença em relação a essas condições. Lembre-se de que sua alegria genuína reside internamente. E é você quem a cultiva com diligência. Implante em si mesmo os ideais que você deseja prezar. Priorize o que possui valor espiritual elevado, independentemente das opiniões ou ações alheias. Mantenha-se leal às suas aspirações genuínas, sem se deixar influenciar pelo que ocorre ao seu redor. Procurar agradar é uma armadilha perigosa. Ao buscar agradar aos outros, arriscamo-nos a nos desviar do que está dentro do nosso controle. Isso pode levar à perda do foco em nosso propósito de vida. Encontre satisfação em ser alguém que valoriza a sabedoria e busca a verdade. Esteja disposto a retornar repetidamente ao que é essencial e significativo. Evite a tentação de aparentar sabedoria aos olhos dos outros. Se o objetivo é viver uma vida marcada pela sabedoria, siga os ditames da sua própria convicção e busque cultivar a sabedoria perante o seu próprio olhar. A única vida próspera é a vida virtuosa. A virtude constitui nossa finalidade e propósito. A virtude que conduz a uma felicidade duradoura não é uma mera troca de favores. A própria bondade por si só é tanto a prática quanto a recompensa. A bondade não se restringe a gestos vistosos ou comportamentos notórios. Em vez disso, é uma série contínua de ajustes sutis em nosso caráter ao longo de toda a vida. Aperfeiçoamos gradualmente nossos pensamentos, palavras e ações, afinando-os como instrumentos musicais, visando um desempenho mais harmonioso. Mantenha o rumo com bom ou mau tempo. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, faça o melhor que estiver ao seu alcance e aceite o resto como viver.